Oi, queridos! Tudo bem? Tudo bem com vocês? Vamos começar agora mais uma aula de história. Vocês viram na aula passada que o Brasil, o nosso país, é formado por uma mistura de etnia, que várias pessoas do mundo inteiro vieram para cá. E aqui tiveram seus descendentes. E nós, brasileiros, então, somos uma mistura. Lembra que eu falei da minha etnia? Que eu sou uma mistura? Sou uma mistura de alemães com índios italianos? E que o meu sobrenome Weltz, lembra do meu sobrenome? O meu sobrenome conta a história de quem eu sou, conta a história do meu bisavô que veio da Alemanha, que fugiu da guerra. Muito legal, né? Espero que você tenha pesquisado, conversado com seus pais e seus avós para descobrir a origem do seu sobrenome. Quem são os seus antepassados? Como eles chegaram aqui ao Brasil? Tô curiosa para saber depois, tá bom? Hoje você vai descobrir por que esses imigrantes, por que essas pessoas vieram para cá, vieram para o Brasil. E como tudo isso aconteceu. Na página 67 da apostila, nós temos uma linha do tempo que vai mostrar quais foram os primeiros imigrantes que chegaram aqui, quem já estava aqui, como foi. Pegue lá sua apostila e acompanhe comigo. Aqui, então, nós temos a linha do tempo. Essa linha do tempo, ela vai começar antes de 1500. Por que antes de 1500? Porque a partir de 1500, nós começamos a ter registro da história do Brasil. Porque antes disso, nós só sabemos o quê? Que os primeiros habitantes do Brasil foram os indígenas. Eles ocupavam várias regiões do território brasileiro. Então, quando os portugueses chegaram aqui, já sabia que antes deles já existiam os índios. Então, até 1500, era só os índios que moravam aqui. Então, 1500 a 1350, no início do século XVI, os europeus chegaram a essas terras e começaram a colonizá-las algumas décadas depois. Então, aqui nós temos aqui, ó, as caravelas, né? Os portugueses chegaram aqui ao Brasil e depois outros europeus também, os espanhóis, chegaram aqui. E eles começaram a colonizar o Brasil. Continuando um pouco mais na linha do tempo, nós temos aqui, ó, em 1583, a chegada de outros imigrantes. Quem chegou aqui será? Quem que você acha que são esses? Amarrados, presos? Será que eles vieram por conta própria? Então, olha só, começaram a chegar os africanos, trazidos à força para trabalhar como escravos nas colônias portuguesas. Então, em 1538, começaram então a chegar os africanos, chegar à força como escravos. E continuando nossa linha do tempo, nós temos aqui, ó, 1820 a 1963. Quem será que está chegando aqui, ó? Temos um navio e chegando algumas pessoas. Quem são essas pessoas? Durante o século XIX e até meados do século XX, imigrantes europeus vieram ao Brasil em busca de emprego e de melhores condições de vida, pois a Europa enfrentava guerras e crises econômicas. Então, chegaram aqui italianos, alemães, vários europeus que vieram aqui por quê? Ó, a Europa enfrentava guerras e crises econômicas. Talvez um desse navio aqui, ó, tenha vindo o meu avô, o meu bisavô, quer dizer, né? Fugindo da guerra na Europa. Mas ali fala o seguinte sobre imigrantes. Mas o que é imigrante? Você conhece a palavra imigrante? Imigrante, ó, uma pessoa vinda de outro país com o objetivo de morar ou trabalhar em um país diferente daquele onde ela nasceu. O meu avô, então, o meu bisavô, quer dizer, ele era um imigrante, porque ele saiu do seu país de origem, que era a Alemanha, e veio para o Brasil, ó, para morar e também para trabalhar. E aqui ele criou a sua família, se casou, teve filhos, netos, estamos nós aqui, seus descendentes.
Atualmente, o Brasil ainda recebe muitos imigrantes, especialmente quando ocorrem guerras, desastres ambientais e perseguições políticas, étnicas ou culturais. A necessidade de trabalhar e de ter uma vida melhor continua sendo uma das principais razões que levam as pessoas a deixar o seu país onde nasceram e se dirigir a outro. Atualmente, estes daqui são os principais imigrantes que continuam chegando ao Brasil. Não são mais os europeus, são aqui, os venezuelanos. Você deve ter visto nos jornais, né, que os venezuelanos estão passando por uma crise política muito grande em seu país. E eles fogem para o Brasil. Eles são vizinhos nossos aqui, né? São aqui da América do Sul. Eles fogem para cá em busca de melhores condições de vida para eles e para suas famílias. Temos também aqui os haitianos, que praticamente é o mesmo motivo, e também aqui os colombianos. Estes são os principais imigrantes que hoje chegam ao Brasil. Mas e aqui na nossa cidade, Maringá? Será que nós recebemos, será que chegam imigrantes aqui? Quais são os imigrantes que chegaram recentemente aqui em Maringá? Você sabe quais são? Eu vou te dizer agora. São os haitianos. Os haitianos são os imigrantes que chegaram recentemente aqui na nossa cidade. Você deve ter visto ou já viu vários haitianos aqui pela nossa cidade. Mas por que será que eles vieram para cá? Olha só, eu vou te contar agora. Em 2010, o território haitiano sofreu um intenso abalo sísmico, um terremoto. E esse terremoto devastou o país. A Cruz Vermelha estima que cerca de 3 milhões de habitantes sofreram com as consequências dessa catástrofe. E o Haiti é um país que também sofre com a pobreza. Então, por isso, eles enfrentam dificuldades para se reconstruir a cada novo episódio de devastação. Olha aqui, gente, eu coloquei aqui uma foto para vocês terem uma ideia de como ficou uma cidade lá no Haiti, totalmente destruída por esse terremoto. Então, por causa do terremoto e por ele ser um país pobre, eles têm dificuldade de reconstruir esse país. Então, muitos saíram de lá, vieram para o Brasil. Mas por que eles vieram para o Brasil? Tantos países, né? Por aí, por que eles escolheram o Brasil? Olha aqui, o Brasil foi um dos principais destinos desse fluxo migratório a partir de 2010. A busca por trabalho foi uma das principais motivações para a vinda dos haitianos para o Brasil. Mas por que o Brasil, gente? Outro fator relevante para a escolha do Brasil como destino foi que a missão das Nações Unidas para a ajuda no Haiti, as pessoas que foram lá ajudar o Brasil foram os brasileiros. A missão da ONU foi liderada pelo Brasil, o que estreitou laços entre os dois países. Então, estreitou, eles ficaram mais unidos, os brasileiros com os haitianos. Por isso que muitos deles vieram para cá. Mas será que para eles foi fácil chegar aqui? Será que eles encontraram problemas? Será que foi fácil se adaptar? O que você acha? Pense um pouquinho. Pensa se você fosse para outro país. Será que seria fácil se adaptar no outro país? Os imigrantes que vêm à região de Maringá recebem apoio da Associação dos Estrangeiros. Olha que interessante, eles não chegam aqui e são abandonados. A Associação dos Estrangeiros dão apoio para eles. E a entidade, ela dá suporte às famílias, auxilia no processo de integração delas na sociedade, também fornece assessoria jurídica, social e até psicológica para esses estrangeiros. Olha só, ajudam eles a legalizar seus documentos e principalmente a conhecer um pouco sobre a língua, a aprender a falar o português. Em 2017, foi aprovada uma nova lei de imigração no Brasil. Essa lei tirou do imigrante o rótulo de ameaça aos interesses nacionais e à segurança pública. Essa lei ajudou a tirar esse rótulo do imigrante e o levou à condição de um ser humano pleno de direitos compensados por obrigações civis,
penais e tributárias. O que isso quer dizer? Que ele agora, esse imigrante, ele vai ter direitos humanos. Vai ter um lugar para morar, vai ter um emprego, né? Vai aprender a falar a língua, só que ele também vai ter obrigações civis e penais. Se ele cometer algum crime, ele vai pagar por esse crime. Ele não vai sair ileso só porque ele é um imigrante. E também obrigações tributárias. Vai ter que pagar impostos igual nós pagamos também. Então, a partir de 2017, o imigrante começou a ser visto como um ser humano, como um brasileiro, com direitos e também com obrigações. Agora, eu quero que você pegue a sua apostila na página 68 e vamos ver algumas questões que tem lá, questões que nós já comentamos, ok? Pegue a sua apostila. Então, ó, aqui na página 68, no exercício número 4, fala bem assim: sua cidade recebeu imigrantes recentemente? Procure saber por quê e de que maneira eles vieram ao Brasil e como foi o processo de adaptação deles ao país. Registre nas linhas a seguir os resultados. Então, aqui, ó, história de imigração. Você vai escrever aqui nessas linhas um pouquinho sobre os haitianos. Lembra que eu falei que os haitianos são alguns dos imigrantes que vieram recentemente para o Brasil? Se você não consegue se lembrar, volte um pouquinho o vídeo que você vai ouvir aqui sobre os haitianos, quais são as dificuldades que ele encontraram aqui, se eles receberam ajuda, ok? Daí você vai escrever aqui nessas linhas. Não esqueça de escrever. E aqui no Investigue, ó, é outra coisa que nós já comentamos. Pesquise a respeito dos requisitos legais necessários para que uma pessoa se estabeleça como imigrante em um país. Lembra que eu falei que a partir de 2017 uma nova lei foi feita, que agora eles têm direitos e obrigações? Escreve aqui um pouquinho sobre o que a gente comentou ali atrás, tá bom? Se preciso, volte o vídeo e registre aqui, ou se você quiser pesquisar outras coisas, né, mais detalhes sobre isso, vai ser bem importante. E a última questão, a última página que nós vamos fazer na aula de hoje é a página 69. E é assim, ó, o que você vê? Nós vamos falar sobre o passaporte. O passaporte, ó, é o principal documento de identificação das pessoas que viajam de um país para o outro. Então, o passaporte vai ser o documento para ela se identificar, para dizer de que país que ela é, por que ela está vindo, né? Então, ele é super importante. E aqui nós temos a imagem de um passaporte antigo. Aqui você vai ter um pouco de dificuldade para você ver algumas coisas, por isso que eu vou te ajudar, porque eu já pesquisei, coloquei ali uma lupa para conseguir identificar algumas informações que aqui a gente vai estar perguntando, ó. Como eu falei, é um passaporte antigo, e aqui na questão 3, nós temos o passaporte atual. Depois nós vamos comparar os dois passaportes, tá bom? Ó, número 1. Observe este passaporte antigo. Em que ano ele foi expedido? Expedido em que ano ele foi feito? Em que ano ele fez seu passaporte? Se você olhar com muita atenção aqui embaixo, ó, você vai ver, ó, 1919. A quem ele pertenceu? Nossa, quem será? Se você ver aqui, ó, Alberto Santos Dumont. Gente, olha que interessante. Esse foi o passaporte, olha aqui, o Alberto Santos Dumont, a fotinha dele. Do Santos Dumont, o aviador, aquele que descobriu o avião, né? Que fez o primeiro avião. Que legal, né? Número 2. Você ou algum familiar seu tem passaporte? Pergunta pessoal. Sim ou não? Se tem, né? Sim ou não? Quais são as principais informações contidas nesse documento? Quais são as informações que tem que ter um passaporte? Tem que ter, ó, nome completo do portador, país de origem, data, local de nascimento, sexo, masculino ou feminino, validade do documento e outras coisas também, tá? Então, estes são as informações que tem que ter no seu passaporte ou de alguém que você conhece. Número 3. Quais diferenças você pode observar entre o passaporte antigo, o do Santos Dumont, e o atual? Por que o passaporte sofreu tantas alterações ao longo do tempo? Tá vendo? Olha só,
esse passaporte é o atual e esse aqui é o antigo. Ele tem muitas diferenças, né? Passou por muitas transformações. E por que é que você, o que que você acha? Por que será que ele sofreu essas transformações? Vamos então agora nas diferenças. Ó, eles mudaram a escrita Brasil. Aqui, ó, nós sabemos que Brasil é escrito com S. Só que aqui em cima, ó, Brasil é escrito com Z. Então, o nome Brasil foi mudado. Outra coisa, o nome do país. No passaporte antigo estava bem assim, República dos Estados Unidos do Brasil. Olha só que interessante, gente. Esse é o nome completo do Brasil. República dos Estados Unidos do Brasil. A gente sabe que hoje esse não é mais o nome do Brasil, né? O nome do Brasil é o quê? República Federativa do Brasil. Outra diferença. No passaporte antigo, a escrita era feita à mão. Olha aqui, ó. Eles escreveram à mão aqui os dados do Santos Dumont. Aqui tem mais algumas informações que a gente não consegue ler. Ó, onde foi expedido, a data. Tudo escrito à mão. E esse aqui a gente sabe que não, né? Tudo é digitado. E agora essa última pergunta. Por que ele sofre tantas alterações com o tempo? Ó, de tempos em tempos, o passaporte ele é modernizado. E um dos motivos para isso é para evitar falsificações. Muitas pessoas falsificam os passaportes, põem documentos falsificados. Então, de tempo em tempo, eles mudam. E é claro que tem outros motivos, mas um dos motivos é para evitar falsificações. Ok, pessoal? Olha que legal! E agora nós conseguimos terminar então mais uma aula de história. Espero que você tenha gostado e que você tenha completado as atividades, ok? Beijão e até a próxima aula!